Graça e paz, pessoal, tudo bem? Bem, diante de toda essa polêmica que nós estamos vivendo, esse inquérito que foi aberto contra o CACP e contra mim sobre islamofobia, muitas pessoas têm perguntado para mim, Pastor João Flávio, nos passe uma bibliografia de livros evangélicos que refutam o islamismo. Eu tenho muitos aqui na minha biblioteca seculares, principalmente a coleção dos livros da Ian Hercy Ali. Se você puder adquiri-los, são espetaculares. Mas há muito mais, eu tenho mais de 150 livros tratando sobre o islamismo. Inclusive, o Dr. Naipaul escreveu Entre os Fiéis e Além da Fé. São dois livros muito importantes para entender todo o processo. Um foi escrito na década de 70 e o outro na década de 90, antes dos atentados de 11 de setembro. Então é muito importante se vocês puderem ler esses livros. Mas são livros de autores seculares e não autores evangélicos, dando uma refutação teológica ao islamismo. Então eu preparei aqui algum material para você poder adquirir esses livros, esse material didático, pedagógico, para você ajudar algum amigo que talvez está pendendo aí para o lado do islamismo diante disso tudo, aí você vai poder dar algumas refutações para ele, tá bom? Primeira questão, quem quiser o Alcorão em PDF, eu tenho, é só me chamar no WhatsApp, tá aí meu zap, pastor, manda o Alcorão para mim. São várias traduções, eu uso duas, né, do Mansur Shalita e do Samir El-Rei, que eu uso essas duas traduções do Alcorão aqui, tá vendo? Esses dois materiais são os Alcorões que eu uso, tá? Mas o que eu tenho em PDF é de uma associação islâmica, também muito interessante, e eu passo para você. Bem, 3 materiais nossos que eu disponibilizo imediatamente para você. Primeiro é a nossa apostila, a apostila do CACP refutando o islamismo, tá? Tá aí na tela a capa da apostila, que é esse material em PDF, eu mando para você. Você pode imprimir, estudar, encadernar, ler, divulgar, dar de presente. Tem também o meu TCC, que quando eu concluí o meu curso de pós-graduação em cultura teológica, eu fiz um artigo sobre misoginia islâmica. É só me chamar, também te arrumo esse PDF. E tem também aqui o nosso livro, Islã tem influência nos atos terroristas? É só você me solicitar e eu te mando o PDF desses 3 materiais. Eu não tenho mais o livro, está esgotado esse aqui, o livro físico. Nós distribuímos 1000 livros desse aqui. Também foi meu trabalho na faculdade, em 2005. Esse livro aqui eu escrevi, acho que foi em 2007, mas ele foi escrito em 2005 e editado em 2007. Então esses 3 materiais, tá ok? A nossa apostila sobre o islamismo, o meu TCC de pós-graduação sobre misoginia islâmica e Islã, tem influência nos atos terroristas, este livro aqui. São materiais que eu mando para o seu WhatsApp, os PDFs, é só solicitar, eu encaminho para você. E aí eu tenho aqui alguns livros que a maioria ainda estão disponíveis nas editoras, outros você compra aí pelos sebos digitais e outros você realmente talvez não vai encontrar, porque depende da edição. Esse material não vende muito, então às vezes as editoras soltam uma tiragem e acaba não soltando uma segunda. Eu tenho 3 livros aqui de um pesquisador que eu conheço, uma pessoa extremamente competente, chamado pastor Silas Tostes. Ele escreveu 3 livros. Tá aí os 3 livros. O Islamismo e a Cruz de Cristo. Isso aqui é muito interessante, porque na concepção islâmica, Jesus ele não morre na cruz. Alá engana as pessoas que estão ali, os soldados, e outra pessoa morre na cruz do Calvário. Então, é muito legal isso aqui, porque é uma deturpação que está no Alcorão a respeito da cruz. Então, para o muçulmano, Jesus não morreu pelos nossos pecados, porque ele foi assunto ao céu sem passar pela cruz. Alá enganou as pessoas com uma ilusão de ótica e não foi ele que foi crucificado. Muito interessante. O outro texto, muito contundente também, é este livro aqui, O Islamismo e a Trindade. Porque mesmo os protestantes, para o muçulmano é considerado idólatra. Porque nós até entenderíamos se eles chamassem os católicos de idólatra, porque tem várias imagens de escultura, etc. e tal. Mas não, todo o cristianismo trinitário,
para o muçulmano é idólatra. Então o pastor Silas explica isso com textos alcorânicos, mostrando que, inclusive, esse cristão idólatra deve ser morto. Mandamento do Corão. E a jihad, né, que é o esforço e a guerra santa. Aqui ele mostra que o Islã dividiu o mundo em duas partes, a parte de paz, onde o Islã domina, e a parte de guerra, onde o Islã não domina. E até engraçado, nós pegamos países ricos, como a Arábia Saudita e como o Irã, por exemplo, são dois países bilionários por causa dos petrodólares, e eles pegam e gastam dinheiro, milhões, bilhões em países não islamizados. Enquanto que países muçulmanos, nós temos aí um povo miserável, passando fome, mas como eles estão islamizados, não se gasta dinheiro com esse povo. É uma coisa muito interessante essa ideia de jihad. E também essa questão das 72 virgens, dos homens bombas, por que temos homens bombas e não mulher bombas? É muito interessante esse livro. Depois, nós temos alguns muito pragmáticos aqui, que você ainda acha nas livrarias para comprar. Um é da Chamada da Meia-Noite, Os Fatos sobre o Islã. Tá? São 3 autores, mas é da Chamada da Meia-Noite. É um livreto muito funcional, muito útil, baratíssimo para você adquirir, é coisa de 15, 20 reais. Então você pode pedir no site da chamada.com.br. Muito legal esse livro aqui. Temos também o outro lado do Islã, do Abdul Saleb e do R6 Pro, da CPAD, o outro lado do Islã. É um livro muito bem prático, e aqui você vai ter todos os textos bibliográficos mostrando essa questão do islamismo, tá? Por que o outro lado? Porque eles refutam, os autores, esses pseudos islâmicos ocidentais que não, o Islã é uma religião de paz, nós pregamos o pacifismo, porque senão o mundo estaria destruído, somos mais de quase 2 bilhões de pessoas. Eles mostram que não. Eles mostram aqui que o Islã realmente é uma religião beligerante e uma religião que orienta a guerra aos não muçulmanos. E mesmo entre os muçulmanos, nunca vai ter paz. Se o mundo inteiro hoje fosse islamizado, fosse 7 bilhões de muçulmanos no planeta, haveria guerra entre eles. Porque os 2 grandes grupos, né, sunitas e xiitas, eles vivem em guerra entre si. Os xiitas acreditam que tem que seguir a descendência do profeta, e os sunitas não entendem assim. E um odeia o outro de maneira mortal. Tanto que você deve ter visto a guerra do Irã e do Iraque, que Iraque sunita, Irã xiita, e o entrave terrível que foi aquela guerra. Então, se o islamismo prevalecer no mundo, o mundo em si se ruirá, porque o Islã se autodestrói. É praticamente impossível de evitar isso. Depois nós temos aqui mais 3 livros que eu acho que vale a pena. Um dele é A Democracia Invade o Islã. Ele comenta aqui nesse livro sobre a suposta democracia que o Islã está solicitando, que os muçulmanos estão pelas ruas desses países clamando. Hoje, o autor escreveu isso aqui em 2012, se eu não me engano foi 2012. 2011 ele escreveu esse livro. Então a Primavera Árabe estava no auge. E ele aqui falava que isso não ia virar nada, porque o islamismo não tem democracia. E hoje, depois que passado 9 anos, a gente vê que o autor estava 100% certo. É um livro muito interessante, baratíssimo, coisa de 15, 20 reais também, lá no site da chamada.com.br. Depois tem esse outro aqui, escrito por Don Richardson. E Don Richardson foi missionário, né, trabalhou muito tempo como missionário. Então é Os Segredos do Alcorão. E aqui tem bastante argumentos teológicos para você, caso você tenha aí, você mora aí próximo a uma mesquita ou uma localização que tem muito muçulmano. Esse livro aqui é muito interessante, é Missões Horizontes, tá? O site é www.mhorizontes.org.br. Lá no site você acha esse livro para comprar. Então aí eu tenho aí para você, ó, oferecendo aí para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, tá? Que você pode adquirir
e aliás, 3 do CACP que eu mando para o seu WhatsApp gratuitamente, tá bom? Esses livros aí, eu tenho certeza, vão ajudar muito você na sua pesquisa e também no seu trabalho bibliográfico. E se você quer refutar o islamismo, esse material vai te ajudar e vai fazer você compreender um pouco mais a periculosidade desta seita e como refutá-la teologicamente. Tá bom, pessoal? Então eu peço para vocês continuarem orando por nós. O meu advogado hoje ia entrar em contato com o delegado para pegar informações do inquérito, e assim que nós tivermos em mãos o inquérito, eu prometo divulgá-lo aqui para você, porque nós daremos publicidade a esse caso, porque ele não diz respeito somente a mim e ao CACP, mas à nossa liberdade de expressão aqui no Brasil. Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu clique, o seu like e compartilhar, ok? Um abraço e Deus te abençoe.